isso. Figurinha repetida já aqui Boa. Não é? na sala da Flávia. Tem vários vídeos aqui, né? Minhas meninas. Amiga, a gente já tem quase. Esse aqui vai ser o quarto. Esse é o quarto. Quarto vídeo. Figurinha repetida. Você e Dayana são as figurinhas repetidas do canal. Aí eu amo essa sala, é uma das minhas salas favoritas. Assim, Bem-vinda sempre. Obrigada, meu amor. A gente tá aqui com a Flávia, só que dessa vez diferente, não no canal dela, e sim no canal da Economia para Todas, porque hoje quem vai ser a estrela é a Flávia, entendeu? Hoje a estrela do dia é a Flávia, porque a Flávia vai contar tudo que vocês precisam saber para você deixar de ser trouxa quando você for arranjar um sueco para chamar de príncipe encantado, né, Flávia? Isso aí. Pois é, que a Flávia, ela, não sei se vocês sabem, a Flávia, ela tem um canal, e no canal dela ela fala muito sobre relacionamentos, não só sobre a sua vida, né, Flávia? Relacionamento, tem vlogs do dia a dia também. Exato. Maternidade um pouquinho também. Isso é muito maternidade importante. é muito romantizada, né? Com Geralmente. certeza, com certeza. Então eu falo sem romantismo da maternidade. Isso é ótimo, né, gente? Porque, assim, querendo ou não, a gente vem pra cá e sem muito que saber o que esperar, né? Obviamente. Nós conhecemos outras brasileiras, a gente acaba trocando experiências. Só que a gente chega aqui meio que caindo de paraquedas. Você fala, como é, meu Deus, como é que são que as coisas funcionam? Como é que funciona essa coisa de levar a criança pra escola, de ir pra maternidade, não sei o quê, do início ao fim. Pós mesmo, né? Porque a gente tem uma idealização da maternidade, quando chega a realidade, isso é nossa cara. Nossa outra cara. coisa. E também sobre relacionamento, que é o tema desse vídeo. A gente vai falar sobre relacionamento com suecos. Na verdade, assim, a gente vai falar em relacionamentos na Suécia em geral, só que, obviamente, a gente não vai focar tanto em relacionamento com brasileiro, porque brasileiro vocês já sabem como são, porque é o nosso. São os nossos. Nosso feijão com arroz. Nosso feijão com arroz. Mas, querendo ou não, eu acho que a maioria do público, assim, namora com sueco, é casada com sueco, e talvez não sabe muito bem o que esperar da cultura deles, dos costumes deles, da família deles, né? Que é muito diferente da nossa. Então acaba, assim, sendo um choque muito grande. E por que a gente trouxe a Flávia aqui, minha gente? Porque ela é linda, famosa, maravilhosa? Também. Mas é porque a Flávia já é casada há muitos anos com o sueco, né, Flávia? Já, desde 2012. Pois é, e a história da Flávia, gente, eu amo. Tô trazendo ela aqui pra vocês porque ela é assim, eu amo essa história. É uma história bem assim, bem conto de fada, um pouco contraditória assim do que a gente vai querer falar, mas eu acho que querendo ou não teve muitos altos e baixos, acho que é uma coisa assim. Sim, como todo relacionamento. Exato. Né? Então, querendo ou não, é uma ótima experiência, assim, uma ótima coisa. E para quem não segue ela, a gente vai seguir ela no YouTube, vai seguir ela no Instagram, que ela tá sempre lá contando a rotina dela com o Neguinho, com a filha dela. Por que Neguinho, né, mulher? Conta para o pessoal aqui. Então, ele é mais branco que uma vela. É, o bichinho. Mas Neguinho, porque ele fala. A gente se conheceu na África, em Angola, e ele ama calor. Assim, a gente vai pro Brasil, sol de 40 graus. Eu fico debaixo do parasol, ele fica no sol. Porque ele dança, sabe, danças africanas, tipo Kizomba, ele sabe Kizomba. Menina, ele é o rei do Kizomba, arrasou. Não é o rei, mas sabe. Mas se vira. E ele fala que ele tem alma de africano, por isso eu chamei de Neguinho. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Nossa, isso é fantástico. Não, sueco, né? E vocês conheceram, então, na Angola, você estava fazendo o que lá na Angola? Eu estava trabalhando, eu sou professora de teatro. Na verdade, sou atriz, né? E lá eu fui trabalhar como professora de teatro. Sim. E ficamos no mesmo hotel. Que coincidência. Luanda, a gente chama Luanda a cidade do amor. Não é a cidade mais linda do mundo, mas pelo menos a gente chama de cidade do amor. E como é que foi assim esse encontro com esse gringo sucesso? Cara, não tem nada a ver com contos de fada. Assim, eu cheguei lá, eu estava trabalhando muito. Eu não sabia que eu ia trabalhar de domingo a domingo quando eu fui contratada, mas era trabalho de domingo a domingo. Então, assim, eu estava sempre muito cansada. Eu tinha 200 e tantos alunos. E tudo que eu menos queria era relacionamento. Entendo, né? Porque a pessoa quer chegar em casa e dormir. E depois eu tava numa fase da solteirice que eu amava ser solteira. Ai, cara. Eu pegava geral. Tipo, era muito bom ser solteira naquela fase, porque foi também depois de um término de um noivado de alguns anos. Sim. Enfim, e ele também não estava querendo relacionamento. Não. Então, eu acho que isso funcionou de algum modo porque foi leve para os dois. Exato, não teve aquela cobrança. Não, eu estava desesperada, eu não queria nada, ele não queria nada também. Exato.
Então, fluiu, a gente se interessou e fluiu, assim. Cara. Mas aí vocês se conheceram em Luanda e depois ele continuou em Luanda? Não, ele ficou lá 6 dias, na verdade, ou 3 meses. Então a gente ficou se falando pelo Skype. Gente, Durante, tipo, 2 meses e meio falando no Skype. dos criadores de Mantendo Contato no MSN, vem que vai mantendo relacionamento pelo Skype. Exato. Ai, que Ele foi romântico. pra China, e aí depois de Angola ele foi direto pra China. E eu lembro, assim, foram muitas coisas que eu falei assim, nossa, esse cara é bacana. Porque a primeira impressão não foi, tipo, amor à primeira vista. Eu achei Não. só muito branco esquisito, porque eu tava em Angola. Também, né? Vendo um Tava monte em de... Angola. O povo lá Vendo é um monte de preto de moreno verdade. preto. Porque minha mãe falava que brasileiro é preto safado. Quando eu fui conversando com a minha mãe e mostrava meus alunos, ela falava, Flávia, brasileiro é preto safado, né? Porque eles são pretos de verdade. Exato. É a galera mesmo. E aí chega amiguinho lá. Menina, eu fico imaginando esse homem andando nas ruas de Angola, Jesus, Não Maria tem quem não José. veja, porque o sol refletia assim. Bichinho. E aí, eu juro, assim, a primeira impressão que eu tive, nossa, que esquisito. Foi isso. Porque eu nunca tinha visto tão branco daquele jeito também, né? Eu te entendo. E aí ele falou que isso foi uma primeira vista. Quando ele viu no restaurante, ele já falou, nossa, que pessoa interessante. Porque ele achou que eu era um ninho fora, uma ave fora do ninho, que ele fala, coisa assim. Porque eu não sou parecida com Não. os angolanos em geral, né? Eu acho que eu tenho muito cara de brasileira, inclusive. Sim, eu acho que você é muito mais brasileira, amiga. É. E aí ele se aproximou, mudou de quarto no hotel. Enfim, se querem saber essa história exatamente, eu tenho um vídeo que eu gravei com ele no meu canal. Arrasou, exato. A história do início ao fim de como a gente se Ai, que conheceu. maravilha. Mas foi isso, ele foi pra. Resumindo, ele foi pra China, a gente tinha conversado lá no hotel, que foi em outubro que a gente se conheceu. Sim. E eu comentei que meu aniversário era 22 de novembro. 22 de novembro, meia-noite, meu telefone tocou. Era ele, tipo, de madrugada na China. Mandando mensagem. Mandando, E o fuso, né? Ele foi ligou pensando no fuso. pra desejar feliz aniversário. Oh, meu Deus. Outra coisa que, assim, foi muito legal, me assustou, mas eu achei que foi muito legal. É que logo depois eu decidi ir pra Portugal, passar o final de ano com ele. Sim. Que de lá eu ia pro Brasil também. Sim. Tinha acabado meu trabalho, eu ia pro Brasil. E quando eu cheguei, tinha um armário cheio de roupa. Ele comprou roupa de inverno, sapato, roupa de esquiar. Ele nem sabia que a gente ia ficar junto, mas ele comprou roupa de esqui, porque tinha planos de esquiar em fevereiro. Gente. Então, quando eu cheguei no apartamento dele, você conhece o apartamento? Sim, eu conheci. Foi, é maravilhoso. E aí ele falou assim, olha, eu vou te mostrar uma coisa, mas não fica assustada, não. Aí eu, tá bom. Aí ele me levou no quarto, abriu um armário assim, e eu fiquei assustada. Eu falei, sou uma psicopata. Eu ficaria totalmente assustada, né, gente? Desculpa, mas. Eu falei, a gente não tem nada. Como ele compra sapato de inverno, roupa de esqui, casaco? Ele falou, olha, eu só pensei na parte prática, porque você vinha de Angola pra cá, e Angola tava tipo 40 graus. E foi inverno em Portugal, então tava muito frio. Exato. Então ele tinha roupa pra mim. Cheguei lá, já tinha meu armário pronto. Olha, quando o homem quer, ele faz, né? Assim, É. vamos ser sinceros. Quando o homem quer, ele faz. A gente quer querer, às vezes a gente quer se desdobrar por um homem, acha que, ai meu Deus, se eu só fizer isso, se eu fizer aquilo, ele vai fazer. Não, minha gente, você não precisa fazer nada. Não, eu não fiz nada. Nada. Pelo contrário, vou ser muito honesta. Eu rejeitei. Porque eu lembro assim, a gente ficava conversando, aí ele mandava mensagem de manhã, eu só respondia à noite. Sacanagem. Teve um dia que ele escreveu assim, lembro até hoje, eu acho que eu estou apaixonado por você. E eu fiquei muito feliz com aquela mensagem, porque eu já estava também interessada nele. Eu não respondi. Aí, de noite, quando a gente foi fazer a conversa no Skype, que a gente falava de noite, ele falou, você recebeu minha mensagem? Eu falei, recebi, mas eu estava tão ocupada que eu não podia responder. Mentira, eu olhei a mensagem de quê? Tem que fazer um joguinho de cintura, né, minha gente? Não pode ser muito fácil. Não pode ser muito fácil. E acho que a graça da gente é isso, porque querendo ou não, assim, eu penso muito assim, acho que uma das maiores diferenças entre se relacionar com um brasileiro e se relacionar com um sueco é justamente essa coisa da atitude. Porque muitas brasileiras que chegam aqui, elas falam, porque o homem sueco não tem atitude, não sei o quê, porque talvez a gente também está muito acostumada com o homem de atitude do Brasil. O galanteador. Exato. Né? Só que, querendo ou não, existem suas exceções. Por exemplo, o Neguinho é um sueco que tem atitude. Então, às vezes, aquele bofe sueco que você conheceu, que você acha que ele não tem atitude, por conta da. Pode ser que seja a personalidade dele? Pode ser. Mas também, amiga, considere o fato, pode ser que ele não esteja tão assim interessado em você. É verdade. Assim, às vezes é isso. Porque eu acho que quando o homem quer, independente
da nacionalidade de onde ele nasceu, dos costumes dele, ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa. Ele se movimenta, né? Ele se movimenta em diferentes formas. Pode até ser que o brasileiro seja mais galanteador, enquanto o sueco é muito mais prático. Então, como o neguinho foi. Sabe como foi meu pedido de casamento? Conta, mulher, conta. Você falou de praticidade. Foi assim, eu tava fazendo minha documentação em Portugal, que a gente decidiu que eu ia ficar lá, né? Depois de ter se encontrado e viajado Sim. juntos. E aí, estávamos com um dia marcado no CEF lá, que era o serviço de imigração, e estava demorando. E aí ele virou pra mim e falou assim, por que a gente não casa logo? Casa logo, bora Aí eu casar. falei, mas como assim? Assim, pedido de casamento? Ah, eu acho que é prático. A gente casa, resolve a sua situação aqui. Foi assim que foi o pedido de casamento. Super romântico. E aí eu falei, tá bom, então vamos tratar o casamento. Ah, então eu vou entrar em contato com a embaixada da Suécia, porque a gente tinha casado na embaixada lá. Ele ligou numa sexta-feira, eu estava na universidade, aí ele me ligou, eu estava estudando mestrado lá, e aí ele ligou assim, olha, temos um horário meio-dia na segunda-feira pra gente casar na embaixada. Pronto, é isso. Foi assim. Esteja presente lá. Eu não tinha nem vestido, eu casei com um vestido maior que eu, porque não deu tempo. Entendeu? Gente. Mas foi isso. Eles são práticos também, né? Eles são muito práticos, cara. Eles são muito práticos. A gente não tem pra onde correr. É assim, isso eu vejo muito nos suecos, assim, em geral. Obviamente, é uma coisa muito de personalidade. A gente não tem como jogar todo mundo num lugar só. Até porque, obviamente, as pessoas são diferentes, né? Mas o que a gente consegue ver aqui depois de tanto tempo aqui, né, Black? Que a gente já tá aqui há um tempo, é que eles são muito práticos. No dia a dia, nos relacionamentos, nas A sociedade amizades. é prática, né? Exato. Eu acho que assim, a estrutura da sociedade sueca é prática. Você não fica em banco, em fila de banco. Você não perde. Eu nunca fui no banco aqui. A gente também não ganha, eu também nunca fui. A declaração de imposto de renda, você faz um clique. Exato. É tudo muito prático Exato. no dia a dia, porque o sueco ele tem uma ideia de que tempo é dinheiro, né? Exato. Então, se você vai ficar perdendo tempo com burocracia, você está deixando de ganhar dinheiro e deixando de contribuir com dinheiro para o Estado. Exato. Então, o Estado quer dinheiro. Prático. O Estado quer dinheiro. Exato. Abrir empresa é fácil, abrir conta de banco, fechar a empresa é fácil, abrir conta de banco é relativamente fácil. Divorciar é muito fácil. Tem filho, né? Exato. E isso é muito bom, cara, que você não precisa ficar o tempo, como você falou, o tempo inteiro tentando correndo atrás de resolver as coisas. Então, isso é uma vantagem muito boa e isso se reflete também nas pessoas, porque as pessoas são práticas. Então, o cara vai te conhecer, vai falar, ó, quero te conhecer melhor, vou marcar um horário com você. Sábado, 7 horas. Sábado, 7 horas, ele vai estar lá parado te esperando para te buscar, ou no restaurante, ou o que seja. Eles são muito práticos. São, verdade. Eu adorei que ele já deixou o guarda-roupa montadinho para você lá, gente. Fantástico. E o que mais achei interessante na história do guarda-roupa é que ele nunca perguntou meu número. E tudo era perfeito. Tudo deu certinho. Bicho, esse homem deve Até ter o olhado. sapato. Esse homem pegou, olhou o sapato. Não teve tempo, porque ele só teve uma noite no meu quarto. Minha gente, que intuição maravilhosa. Então vocês ficaram ainda em Portugal um tempo. Depois vocês foram para a Suécia. Exato. A gente casou lá. Eu fui para lá no final de 2011. Casamos em 2012. Sim. No verão. Sim. E daí, aí eu comecei a estudar também mestrado, porque já que eu não tinha trabalho lá, que eu tinha uma crise econômica terrível, claro. Eu falei, não vou ficar sem fazer nada, eu sempre trabalhei, vou pelo menos estudar, que foi ótimo. Fiz o mestrado lá, que me ajudou muito para validar meu diploma aqui, sem precisar complementar nada. Com certeza. E aí, então, estudei até 2013. Quando acabou o meu curso, Portugal continuava com uma crise econômica terrível, eu não tinha trabalho. Eu falei para ninguém, eu não quero ficar aqui. Eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, minha independência. Ele sempre supriu o que eu precisava. Quando eu trabalhei em Angola, eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, foi um dinheiro assim que eu consegui me manter quase um ano. Gente, sem precisar de dinheiro dele. Mas ainda assim, ele perguntava, você precisa de dinheiro? Eu, não preciso. Você precisa de dinheiro? Sempre assim, todos os meses. Até que ele, não acreditando, ele abriu uma conta no banco, me deu um cartão. Aqui tem dinheiro se você precisar gastar com alguma coisa. E aí tu passou assim meio desconfiada, falou... E sim, dinheiro. Mas assim, mas de qualquer modo, porque assim, ele não queria que eu ficasse lá infeliz, sem trabalho, e sentir que talvez eu tivesse dependência financeira dele, porque ele sabia que eu era dependente, ele me conheceu morando e trabalhando num outro país. Exato. E aí, em 2013, eu falei pra ele, eu não tô feliz aqui em Portugal, eu não quero ficar aqui porque eu tenho trabalho. Você acha que na Suécia eu teria um trabalho? Ele disse sim. Eu falei, então vamos. Aí preparamos tudo em 3 meses. E mudamos pra cá. E daí surgiu a ideia de alugarmos nosso apartamento lá, de Airbnb. Ah, sim. Nossa, aquele apartamento é maravilhoso, minha gente. Parece que saiu no revista da Vogue. Parece. Nossa, é muito lindo, muito lindo. E a gente não tinha dinheiro, porque essa empresa que ele tinha lá estava indo à falência.
Eu não tinha trabalho, eu falei, eu não vou ficar aqui, eu quero ir Não, embora. E aí claro. viemos pra cá e nossa vida financeira melhorou muito. Graças a Deus, cara. E Ah, como foi a sensação, assim, de chegar aqui? foi horrível. Tava frio, era no verão, era no inverno na época? Novembro, Putz! pior mês. Nossa! Horrível. Eu lembro que teve Jesus! um dia que a gente saiu, assim, eu não estava acostumada, meu corpo não estava acostumado. Não. Mas ainda assim, ele comprou o melhor casaco. Ele me vestiu quando eu cheguei aqui. Ele comprou a roupa interna, ele comprou a bota, o sapato, o casaco, porque ele sabia que eu ia passar Sim. aperto. E um dia a gente saiu, foi caminhar, e falou, neguinho, eu tô com a sensação de que eu tô dentro de um freezer. Era E tipo essa menos sensação... 8. E ele falou, não, nós estamos dentro de um freezer. Porque qual é a temperatura de um freezer? Menos Foi aí 8. A realidade que a caiu, né? minha Falou, ficha meu Deus caiu, do que céu, a o que é gente que eu estava vim dentro de fazer? um freezer. O que é que eu vim fazer aqui? Era mais fácil ter ficado em Portugal. Exato. E aí eu comecei a estudar lá o sueco intensivo e muito rápido, porque eu queria trabalhar, né? Sim, Então eu sabia que como professora que eu teria com que certeza. ter o sueco. E então fui estudar sueco correndo, mas assim, era horrível, porque em dezembro eu estava morrendo de sono 1 hora da tarde. Ai, Que é gente. quando a luz cava baixa 2h30, né? Bem, gente, a gente tenta sair aqui 3 horas da É tarde, não tem escuro. nem como, porque tá escuro. É muito difícil. Você acorda de manhã, já tá escuro, ainda tá escuro. É. Você vai sair do Sai do trabalho, trabalho, tá escuro. já tá escuro. Ah, Você não pegou 1 hora de sol, nem tem nem tem aquela hora de sol, sol. cadê? Hoje mesmo, por exemplo, minha filha, nublado. Ai, É. gente, assim, a gente Então foi vive pelo verão. difícil. Assim, esse início foi difícil. Ainda é, para ser honesta. É, né? Mas a gente se adapta um pouquinho, a gente viaja muito, sempre no Sim. inverno, que é para poder conseguir, né? Sobreviver. Mas como você sentiu assim em relação ao dia a dia? Porque eu penso, querendo ou não, é muito diferente. Assim, você morou com ele em Portugal, querendo ou não, vocês criaram uma rotina, mas aí realmente bateu aquela coisa de realidade, de dia a dia, de costumes, de coisas assim. Você sente, como é que você se sentiu assim, se relacionando com uma pessoa que não era da sua cultura? Então, no meu caso, ele já estava muito acostumado com outras culturas. Sim, isso é Então, muito antes de bom. mim, ele teve uma namorada angolana por, sei lá, 3, 4 anos. Sim, Quando a gente se conheceu, ele estava saindo com uma brasileira. Então, ele já morava muitos anos em Portugal. sim. E ele gosta de uma cor. Então, assim, Ah, ele gosta de ele um bombom. adora. Quanto mais preto, mais ele ama. Se eu fosse assim, da cor dessa calça, ele ia gostar mais ainda. Ah, adorei. É. Então, ele já estava Estava acostumado. acostumado. Então, para mim, foi mais choque, eu acho, do que para ele, porque eu não sabia nada sobre a Suécia. Eu sabia do ABBA. Entendeu? Tanto que quando ele se conheceu no hotel e ele falou que era sueco, eu fui pesquisar depois na internet Suécia, porque Porque a gente não sabe o que é, no né? Brasil a gente não tem referência muito de Suécia. Hoje com o Não, YouTube, né, muitas pessoas fazendo vídeos, você tem mais, mas antes não tinha tanto, em não tinha. 2011, quando E se o conheceu. pessoal continua achando que Suécia é Suíça. Até hoje, eu Até falo, hoje. moro na Suécia, eu falo, adoro chocolate suíço. Até hoje. Pois é. Então, ele já sabia muito mais da minha cultura do que eu da dele. Ele já sabia música brasileira, ele conhecia artistas de música brasileira. Eu já falava um pouquinho de Já português. falava, porque ele já morava 12 anos em Portugal. Ah, Não era então muito bom é. como é hoje, mas ele já falava português. Então eu acho que o choque foi mais da minha parte Eu entendo. do que da dele, nesse sentido. E eu acho que uma coisa só que me incomodava em Portugal é que no início ele achava que eu devia falar como os portugueses de Portugal. Eu falei, nunca na Nunca. vida. Acho que ele é o único que entende o português de Portugal. Porque Eu falei, assim. nunca na vida eu vou falar como eles. Porque, primeiro, que eles consomem tudo do Brasil. Música, novela. Eles sabem tudo que eu falo. Eu não Claro. tenho porquê. Não vou, então esquece. Aí depois ele percebeu, não, realmente, não faz sentido. Não faz sentido. É, Ele ainda fala palavras em português de Portugal? muito, porque a gramática mais que ele aprendeu foi de lá, né? Ah, Então ele sim. mistura muito. Por exemplo, quando ele está em Portugal agora, eles falam do português dele que é estragado. Eu falo que tá melhor. Não teve um vídeo que você acho que ele tava falando palavras, tipo, era a história do negócio do hotel, não lembro muito bem, que era um. Que ele falou uma palavra. É zungulana? Foi esse? Deve ter sido. Também. Ah, eu quero um copo, quer tomar um copo? Pronto. Quer tomar um copo? E aí ele ficou sem entender. Eu fico, nossa, achei muito engraçado, porque tem as palavras que são E diferentes. quando ele tá no Brasil, ele sofre às vezes também, porque ele não entende lá, né, as coisas. Coitado. Então, Ele foi pro Brasil sozinho, não foi na última ele vez? vai todo ano, vai de novo agora mês que vem, porque a empresa que ele trabalha tem escritório em Curitiba. Então, ele Ah. tem ido agora direto pra lá. Aí chega, vocês imaginam, chega o gringo, com aquela cara dele de gringo, falando português de Portugal, e o povo fica, meu Deus do céu, de onde é que surgiu esse gringo? Ele tenta adaptar mais agora quando ele tá lá, no Sim. Brasil.
Mas antes, então em Portugal era mais isso. E depois aqui que eu comecei a sentir mais choques Sim, culturais, quando a gente mudou para cá. Porque claro. ele, hoje ele fala que ele só queria me fazer adaptar mais rápido, então por isso ele forçava um pouco. Sim, Eu achava que ele queria me suecar quando a gente mudou. eu entendo. Então, tipo, porque aqui na Suécia, dane-se, eu sou sueca. Então foi muito isso no Aqui na início. Suécia a gente fala baixo. Foi muito isso no início, porque aqui na Suécia, dentro da minha casa, eu sou brasileira. Exato. 100%, eu não vou me adaptar 100% à cultura sueca, porque eu não sou sueca. Exato. Uma coisa é o que a gente faz da porta para fora, É, outra coisa é da porta para dentro. E eu acho que uma das coisas mais difíceis, eu posso falar até mesmo por experiência própria, de se mudar para cá e passar muito tempo aqui, é a gente tentar achar esse equilíbrio entre se adaptar à cultura sueca e ao mesmo tempo não perder a nossa personalidade. Porque é o que a gente mais encontra aqui. 8 ou 80. Ou gente que parece que acabou de chegar do Brasil, que parece que nunca viu um costume sueco na vida. Então as pessoas estão lá na rua falando alto ou se comportando como a gente se comporta. Não estou falando que a gente se comporta mal no Brasil, mas existe, por exemplo, uma coisa aqui de falar um pouco mais baixo. E lá no Brasil a gente fala mais alto. E aí tem gente que chega aqui e já continua falando alto, não sei o quê, e a gente fala, cara. Essa foi uma discussão que tivemos muito, porque ele dizia que eu falava muito alto. Eu falo. E eu falava, você fala cochichando. Exato. Então você aumenta um pouquinho o teu tom e eu baixo o meu. Exato. Vamos achar aqui um meio tom, porque era muito isso também, sabe? Você fala muito alto. Eu falei, às vezes eu não te ouço, porque é tão baixo. Então, e uma coisa que eu acho muito importante, assim, você vai se relacionar com um estrangeiro, tem que ser 50%. Exato. Não é só você se adaptar ao dele. Não. Então, assim, não é. Beleza, tudo bem que a gente precisa se adaptar um pouco, não precisa ser aquele 8, mas também não precisa ser o 80. Não. Porque tem gente que acaba perdendo toda a personalidade. Eu tenho um caso de uma conhecida que veio pra cá e ela chegou aqui, eu não quero encontrar brasileiro porque eu quero Típico. aprender a cultura sueca, a língua, blá, blá, blá. Ficou isolada ela e o namorado, sogro dela. Sim. Ele era extremamente abusivo, ele agrediu fisicamente e ela não tinha pra onde correr. E não tem uma comunidade brasileira. Que, querendo ou não, gente, a comunidade de brasileiras aqui é fantástica. Existem grupos para brasileiras, existe grupo de WhatsApp. Isso é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Então, imagina, querendo ou não, é muito bom você chegar aqui, entrar lá no grupo e falar: meninas, tudo bem, moro em Estocolmo, não conheço ninguém. Tem alguém para tomar um café? Tem uma filha de 4 anos. Todo mundo se movimenta, marca um café. Né? As pessoas não têm essa consciência, porque se você chega aqui e você entra no universo do teu parceiro, você vira refém dele também. Exato. Qualquer coisa que ele fizer, meu filho, você não Pra onde você vai correr? Agora, eu sempre falo nos vídeos do meu canal, tenha amigos e deixe ele saber que você tem amigos. Exato, isso é muito importante. Porque é super importante. Exato, porque qualquer coisa que ele fizer com você, ele vai saber que você vai contar pra alguém. Exato. E aí você não vai estar tão vulnerável. E isso é muito triste. Falando em casos, você conta também muitos casos, né, de brasileiros. Muitos eu nem conto. Né? Porque... Mas chegam muitos pra mim. Gente. Muitos casos. Qual é o caso mais comum, assim, que você acha que chega em relação, assim, a relacionamento? Tem muito abuso psicológico e a pessoa não percebe. Porque a gente sabe a coisa que aqui tem na Europa inteira, a coisa do imperialismo, né? Quem está acima, quem está abaixo. Você é inferior, você é do terceiro mundo. Então, eu recebo muitos casos assim que a pessoa está relatando situações e ela mesma não percebe. Não percebe. Essa coisa de, tipo, você fica muito aquela coisa de, ai, porque eu salvei você, eu tirei você do Brasil. O seu conhecimento não vale tanto. Exato. O meu de europeu é superior ao teu. Porque eu sei como as coisas funcionam. Até pode ser que ele saiba como as coisas funcionam, mas isso não significa necessariamente que ele tem o direito de tratar você mal. E outra coisa, só que é quadrado, né? Exato. Eles são assim. Extremamente. São práticos, ou seja, consequentemente são quadrados. Porque eles têm tudo para tudo. Exato. Né? Eles têm a faca do pão, do queijo, da carne. A faquinha de passar manteiga. Nós, como só temos uma faca de tudo, a gente aprende a se virar. A gente aprende a fazer as coisas de outro jeito. Então, você sair, tirá-los do quadrado deles, é complicado. É quase impossível, gente, dependendo da situação. É muito triste, cara. E a gente fica com essa sensação de, assim, de não saber o que fazer, porque a gente não sabe muito bem como ajudar, né? Assim, a gente pode conversar, a gente pode dar conselho, mas a gente fica sem saber muito o que falar, porque principalmente quando a pessoa não percebe, demora muito para a pessoa perceber, né, que ela tá nesse relacionamento abusivo. É muito triste. E casos já chegou a mim, por exemplo, uma menina que chegou aqui, conheceu um sueco na internet, já veio para cá e engravidou.
assim que chegou. Gente. E aí, e assim, no Brasil, ela nem aquelas pessoas pobres que vieram para fazer a vida de classe Sim. média alta. E o Uhum. namorado não queria que ela fosse pro Brasil. Por Pra quê? que tivesse o filho aqui. Eu falei, você é burra. Ela me bloqueou depois, tá? Porque eu falei, vai embora. Você quer ter esse filho? Quero ter esse filho. Você tem apoio da sua família no Brasil? Tem. Então vai embora. Porque se você tem esse filho aqui, você vai estar presa agora pro resto da sua vida com uma pessoa que você não conhece, que você viu um mês. Ela me bloqueou. Então, assim, eu acho que ela tá aqui e que ela teve esse filho. Meu Deus do Entendeu? céu. Porque, minha gente, é por conta da bendita da Convenção de Haia. E pagando caríssimo nas consultas, porque como ela não tinha número pessoal, Meu Deus. tinha que pagar pelas consultas, né? Que é assim, se você não tá legalizado, você tem que pagar e paga muito caro. Meu Deus do céu. E a gente fica totalmente dependente daquela pessoa. Sim. E imagina, minha gente, qualquer coisa acontece com esse cara, pra onde é que tu vai? Qualquer coisa acontece com você ou com ele, pra onde é que você vai? Isso é muito complicado. Então, assim, a gente precisa ter algum tipo de plano B, de apoio. E essa coisa de ter filho aqui, a gente precisa, infelizmente, estar preparado Sim. pro fato de que a gente não vai conseguir ir embora Não. se o pai não autorizar. Não. E não autoriza. E Você não viu algum autoriza. sueco autorizar? Assim, toma aqui a guarda pra você, vai embora com a criança? Eu não vi nenhum. Olha, de todos os casos de guarda que eu já peguei, eu acho que eu só vi 2. Que entregaram Que agora. entregaram um assim, porque foi um término em bons termos, Não. por sorte da pobre coitada. E do segundo foi realmente depois de muita pressão. Muita pressão. Ameaça não, mas tipo assim, cara, pelo amor de Deus, libera. Ela Sim. falando, falando. E aí, depois de muito tempo, ele falou, ó, vou liberar. E eles fizeram um acordo da criança vir pra cá nos verões, pra Sim. passar um mês aqui. E a criança tá agora no Brasil. Mas o resto tá tudo aqui presa, né? Assim, porque não consegue ir embora. E um Entendeu? caso de uma outra amiga também que ela separou, uma conhecida, ela separou e aí tinha construído a casa junto, feito tudo junto, só que assinou o documentinho sem saber e quando separou não pôde levar nada. E tinha 2 filhos. Coitada. E quando ela disse pra ela, mas não tem pra onde ir, pra onde eu vou com os meus filhos? Meus filhos têm casa. Ele disse pra ela. Tipo, deixa as crianças e vai embora. Meu Deus do céu, minha E muitos gente. casos que chegam, assim, muitos casos. Isso, na verdade, é muito bom deixar claro que a gente não fala isso porque são suecos. Não. A gente fala isso porque são homens. E não é um discurso assim, ai, de ódio contra o homem. Não. Nós somos dois Estrangeiros em casados. geral, né? Porque no Brasil o Exato. cara deixa. Exato. No Brasil é quase que automático que a guarda vai pra mãe, né? Exato. Aqui o automático é 50%. Exato, porque lá no Brasil existe uma estrutura jurídica que favorece a mãe justamente por conta disso. E a gente sabe que até mesmo no Brasil também não é ser fácil ser mãe solo. Não. Porque pode até ser que você tenha guarda, mas, por exemplo, o cara vai pagar uma pensão michuruca, Não. o cara não vai pagar pensão. Pelo menos a regra de pensão é a única que funciona, né? Que lá no Brasil você vai preso né? com E pensão. rápido. E aqui não é a mesma coisa. Aqui nem pensão tem. Aqui nem pensão tem, minha gente, direito. Você pode sim receber, mas nem é um valor muito grande. Eu vou ficar, ai, mas eu também não vou receber. Não, meu amor, você não vai. Dependente de ter sido casado, o que seja. Inclusive, é uma coisa que a gente falou ontem no evento. E todo mundo ficou assim, de boca aberta. De que não sabia. Muita gente não sabia. Olha, eu acho que o que mais chocou as pessoas que eu vi assim a reação foi essa coisa da pensão. O Diogo tá até de prova. Essa coisa da pensão, que as pessoas realmente achavam que tinha direito de pensão em alguma coisa. Aqui não. E que você também não recebe pensão, por exemplo, depois de você se separar. Porque às vezes você vive, né, um estilo de vida muito bom. Sim. E aí, quando você se separa, o cara pode, lá no Brasil, precisar pagar pensão para você poder No Brasil manter. paga normalmente, né? Exato, para você manter o mesmo estilo. Aqui não, querida, esquece. Se você comprava bolsa da Gucci todo mês e você se separa, você ganha. Guarda as bolsas. Guarda as bolsas, querida, porque depois disso você não vai poder ficar mantendo isso. E a segunda coisa que mais chocou foi essa coisa da Convenção de Haia. Porque eu achei As muito. pessoas não sabem da Convenção de Haia, né? Não. Então ainda existem, infelizmente, casos de mulheres que tentam fugir com a criança pro Brasil. Ah, mas eu vou pegar qualquer coisa, eu pego a criança e volto pro Brasil. Amiga, não vai rolar. Não vai. Você pode fazer isso, mas a Polícia Federal vai na tua porta pegar a criança, devolver pro pai e se for atrás ainda vai preso por sequestro internacional. Exato, Ah, exato. é E a isso. gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, Sim. mas isso é muito importante a gente levar em consideração porque é muito Outra coisa que é triste. muito importante, na Europa não existe delegacia da mulher, não existe Maria da Penha. Não existe. Não é? Tem isso. Existe até mesmo apoio, Sim, assim, com sim. organizações que ajudam a mulher. Mas uma Maria da Penha? Não tem.
Não tem. O que existe, por exemplo, é o que vem no RUR, né? Que você pode ir lá Sim. conversar, eles arrumam um abrigo, mas é realmente em caso que você tá sofrendo uma Extremos, às vezes, violência. Exato. E outra coisa, você não pode voltar para casa do seu ex. Porque não vale de nada você se separar, me separei dele, vou pro abrigo, e aí do nada você quer voltar para casa dele. Elas não vão ficar te aceitando, porque você tá tomando um lugar de uma pessoa que precisa. Porque assim como nós brasileiras podemos ser, estamos vulneráveis a esse tipo de situação, existem outras comunidades de outras mulheres que eu não preciso dar exemplo, mas existem comunidades de mulheres aqui que sofrem violência mesmo, que foram casadas à força, que foram obrigadas a vir para cá, que Sim. foram praticamente vendidas pela família para se casar com um homem. E aí elas vêm para cá, elas precisam dessa ajuda. Então você imagina, já é uma ajuda limitada. Eles precisam guardar esses recursos para as pessoas que realmente precisam. E aí você vai falar, ficar com palhaçada de ficar indo e voltando para casa de ex? Não, amiga. Então é melhor você nem sair. Assim, então assim, a gente precisa realmente não se isolar para não correr esse tipo de risco. Isso é muito, muito importante. E é bom a gente deixar claro também, porque eu recebo muitas críticas no meu canal quando eu faço esses tipos de vídeos, alertando. E gente que escreve assim: ah, você arrumou um gringo e agora não quer que eu arrume. Tipo, arruma, filho, arruma o que você amiga. quiser. Arruma 2 gringos se tu quiser. Faz um harém de gringo. O negócio é você saber teus direitos, não é? Eu recebo várias mensagens dessas. Tipo, arruma os gringos que você quiser, mas saiba ter os direitos e deveres. Mas é por E conta se da preparar. romantização. O problema todo é por conta dessa romantização. Ah, porque você arranjou seu gringo e eu não posso arranjar o meu? É pela romantização do gringo. E a gente não é só contra a romantização de gringo. A gente é contra a romantização de qualquer coisa. Porque a vida não são flores. Seja relacionamento, casamento, maternidade. A vida não são flores. Nós somos contra essa coisa de romantização. Então, amiga, você pode até achar que, ai, eu também vou arrumar meu gringo, que ótimo. Desde que você se proteja, tenha um plano B. Não tem problema você ser dona de casa, não tem problema você ser sustentada por ele, contanto que você tenha um Um plano B. salário, né? Sei lá, ok, quer ficar em casa? Tem um salário, então. Exato. Um contrato. Exato. Fala pra ele, ó, me paga 10 mil por mês que eu fico em casa tomando conta das crianças. Pelo menos você vai ter seu dinheiro guardadinho, qualquer coisa que acontecer, você consegue meter o pé. Exato. Porque é muito importante a gente ter essa independência. Mas você falou de maternidade, eu queria muito conversar sobre a Sofia. Porque a Sofia é um amor de criança, né, gente? Vocês têm que ir lá ver a Sofia depois. E ela é, assim, uma brazuquinha. Brazuca. Ela é, assim, toda brasileirinha. Ela tem aquela carinha de sueca dela, do olhão azul, do cabelo louro, mas ela adora ser brasileira, né? Ela ama. Se perguntar pra ela de onde ela responde: eu sou brazuca e sueca. Isso é muito brazuca. Bom. Brazuca, não é brasileira, não, Não é tá? brasileira, É brazuca. brazuca. Mas por que você acha, assim, que a Sofia criou essa paixão pelo Brasil? Isso se deve a mim, obviamente, né? Desde que ela estava na barriga, eu sempre falei português com ela. Sempre, da barriga. Eu colocava músicas em português. Sim. Então, assim, eu nunca falei uma palavra de sueco com ela. Isso Nunca. Quando ela começou a creche, ela só falava português, pra você ter ideia. Porque eu fiquei em casa com ela 1 ano e meio. E aí ela não falava sueco. E eles diziam, mas ela não fala. Eu falei, mas vai falar. Eu não vou mudar em casa, não, ela vai aprender. Hoje o sueco dela é até melhor que o português, porque ela vai todo dia, ela escreve ali. Mas, de qualquer modo, ela é fluente nas 2 línguas. E nunca forçado. Então, por exemplo, como é a forma de ensinar português para ela? Eu tô aqui desenhando para ela, tá tocando música brasileira. Exato. Vamos ler livro. Eu só leio livro em português com ela. E o meu marido lê em sueco. A gente sempre faz isso. Uma noite ele lê, uma noite eu leio. E sempre em português. Porque o Brasil agora trouxe assim uma caixa de livros, caixa né? de livros de português pra gente ir lendo. Então, e depois eu tenho amigos brasileiros. E sempre que estão aqui em casa, eu falo português com ela. Exato. Porque tem isso, tá? Brasileiro que tá aqui muito tempo, fica querendo falar chega falando sueco, fala, fala sueco. Meu Você filho fala sueco? português. Entendeu? Filha, Não fala português com ela. Seria diferente se ela realmente não falasse português, mas ela fala. Mas fala. Pergunta pelo menos, né? Mas assumem que fala sueco e chega falando sueco, não fala. E outra coisa, a criança vai aprender sueco, gente. Não se preocupe. Se você tá grávida, com um nenenzinho pequenininho, a criança vai aprender sueco. Você bota essa criança na creche, em 2 meses ela tá falando sueco. Sim.
Então, assim, ela vai falar sueco melhor do que você. Com certeza. Eu tenho conhecidas minhas que até mesmo, por exemplo, é brasileira com marido brasileiro, vieram pra cá, a criança fala só português em casa, né? Por conta dos dois, Sim. mas fala sueco fluente. Sim. Chega em casa ensinando o pai e a mãe sueco. Isso Não, mesmo. mãe, não é assim, não. Se fala assim. A minha filha já me corrige em sueco. É bom, né, amiga? Que pelo menos o aprendizado fica aqui dentro. E aí eu falo, não tô falando com você. Às vezes eu falo alguma coisa, sei lá, com o irmão dela. Aí ela vai, mamãe, não tô falando com você. Você é português. Tipo, mas quando ela vinha, por exemplo, teve um período que ela veio da escola falando sueco comigo. Uhum. E eu fingia que não ouvia. Sério? Fingia. E aí ela, mãe, Quem és tu? eu falei, desculpa, filha, mamãe não entende sueco. E aí ela começou a falar, né? Ok, mamãe. Então ela percebeu que não tem jeito. Não tem. E não hoje tem. ela ama falar português. Ela ama quando eu vou buscar na escola. E eu falo português, os amigos não entendem. Ela fala, fala português, cara. Eu acho assim, como uma pessoa de fora, eu acho que o fator mais importante foi você ter mostrado para ela que ser brasileiro é uma coisa muito legal. É. Então, assim, se a criança cresce com essa coisa de, ser brasileiro não é legal, é porque eu preciso ser sueco, porque eu preciso me adaptar, Sim. ela vai perdendo aquele traço de personalidade, que é ser brasileiro. E aí, quando ela vê, ela acaba achando o brasileiro isso uma coisa chata. Porque, assim, outra coisa que é muito legal é que, assim, quando alguém pergunta o nome dela é Sofia Machado Lundberg. Uhum. E aí, se na escola, por exemplo, alguém pergunta Sofia Lundberg, ela fala Sofia Machado Lundberg. Entendeu? Pois é. Que é o Machado também da mamãe. Importante. Por exemplo, a minha irmã, ela tem o sobrenome do pai, que é sueco. E aí agora ela já tá no pé, meu filho, porque quer colocar o da minha mãe também, o brasileiro. Porque pra ela, obviamente, é muito mais legal ter os dois sobrenomes. E aí ela chegou pra mim esse fim de semana, ela falou, Mirela, você que é advogada? Eu falei, que foi? Como é que eu faço para mudar meu sobrenome? Eu falei, mas tu quer mudar o sobrenome? Ela falou, eu quero colocar o Nunes, né, que é o sobrenome da minha mãe. E eu falei, tu não tem o Nunes, não? Ela falou, não, eu acho um absurdo que eu não tenho os dois sobrenomes. Eu falei, eu também acho um absurdo, concordo. Pois eu vou ajudar você. E aí eu falei pra minha mãe, minha mãe menina, ela agora cismou que quer botar o Nunes. Que lindo, né? Isso é muito lindo. Porque ela, assim como a Sofia, ela cresceu indo pro Brasil, gostando da cultura, falando português, comendo feijão. Imagina, a Sofia deve amar feijão. Feijão não é o favorito dela, mas farofa é. Ai, farofa, é isso mesmo. Farofa, ela ama farofa. Ai, menina, farofeira, certíssima. Ela é farofeira, adora farofa. Ai, é muito bom. E agora vocês foram pro Brasil, ela deve ser acabada, ela né? ficou... A gente foi pra Copacabana, eu mostrei pra ela que era a praia mais famosa do mundo. Então ela ficou... Nossa, ela ficou assim... Porque agora com 5 anos ela foi, ela gostou, mas não era... Eu acho que ela não tinha tanta consciência. Não, Dessa vez com 7, ela tava muito consciente. Então ela falava o tempo todo, o clima do Brasil é tão bom, as frutas do Brasil são boas, açaí, querendo comer açaí todo dia. Então, assim, dessa vez ela estava adorando. A brasileira. E vocês passaram, eu estava contando que vocês passaram a virada no avião e ela achou o máximo, todo mundo fazendo contagem dentro do avião. Sim. Nossa, e o comentário dela, né? Porque a gente teve um problema na viagem, voltamos passando de avião dentro do avião. Isso. E quando faltava 10 segundos, começaram a contar. 10, falei, filha, vai ser ano novo. E aí, quando todo mundo falou, feliz ano novo, ela disse, mamãe, que legal, na Suécia não fazem isso, né? Só no Brasil. Só no Brasil. Gente, nossa, que legal. Eu acho muito lindo. Eu acho isso tão importante. Não, eu tenho muito orgulho. Isso é muito importante. Se dá realmente essa coisa da criação. E a gente volta realmente à parte do equilíbrio. A pessoa, você não precisa se preocupar em relação a isso, porque já é um equilíbrio natural. Você vai ensinar português para a criança em casa, a criança vai aprender sueco na rua, ou até mesmo sueco com o pai dela. Então, querendo ou não, vai ter essa o meu marido, ele apoia muito, sabe? Então, assim, é porque eu tenho muitos casos de alunos, você sabe que sou professora de português aqui, que não falam péssimo, e quando questionam, às vezes, algumas mães, é porque o pai não quer. Sério? Ou seja, o pai não quer que a criança fale. O pai sueco não quer que a mãe fale com a criança uma língua que ele não entende. Bicho, vai aprender português. Vai aprender português. Manda teu marido falar português. Mas muitas mães não falam quando o pai está perto. Então, já diminui, né? Aquele tempo que a criança teria disposição.
da língua. Isso é muito Ah, interessante. Então, assim, querendo ou não, você criou a Sofia para realmente ter esse interesse, ela foi criada praticamente como uma sim, brasileira, para né? ela é natural. Então, assim, a gente senta à mesa para comer. Normalmente eu sento aqui, neguinho aqui, e ela, assim, entre nós dois. E Aham. é assim, ela fala comigo em português, aí vira para ele isso é. Aí vira para mim em português. É normal para ela, é natural para ela. O que que você acha assim que tem mais, obviamente que tem com certeza mais muitas diferenças, mas qual você acha que é uma das maiores diferenças assim dessa coisa de criação entre brasileiro e sueco? Tem algumas. Por exemplo, eu lembro que quando eu tô muito chateada, eu falo pra ela, eu tô chateada com você. E neguinho, no início, ele dizia, não fala pra ela assim que tá chateada. Eu falei, por que não fala? Não, não, eu vou falar assim, ela vai saber quando eu tô feliz, quando eu tô com raiva. Porque sueco, eles têm a cultura de jogar tudo pra debaixo do pano, né? Tapete. Exato. Porque eles não têm tanto esse costume de falar sobre Não. E emoções, a sobre criança é protegida, sentimentos. né? A criança é como se ela crescesse naquela Exato. redoma. Eu falo, não, a minha Exato. filha vai se frustrar. No que depender de mim, ela vai saber quando eu tô feliz, quando eu não tô. Então, isso é uma coisa. Teve uma outra parte, por exemplo, que ele falou que ele acha que a gente devia criar mais na forma sueca. Por exemplo, eu dava comida na boca dela, até há pouco tempo. E ele falava, não pode fazer isso, porque na Suécia não vai ser uma mãe brasileira. O brasileiro dá comida na boca da criança, uma filha. Então, assim, você não dá. Quando você der comida para ela, você não precisa botar na boca. Mas se eu dar, eu vou Não. fazer do meu jeito. Exato. É do seu jeito. Tá do meu jeito. Então, ela sabe que ela tem uma mãe brasileira que é de uma outra cultura. E ela sabe que ela tem um pai brasileiro que é de uma outra cultura. Exato. E ela sabe se portar comigo, com ele. Assim, Ela sabe. Cara, ela criança é sabe onde ela muito. pisa. É impressionante. Criança, eles É, entendem o clima ao redor deles, a situação ao redor. Eles é, sabem como eles têm que se comportar. Eles sentam, eles esperam, eles conversam. Aí quando eles veem que é um lugar mais aberto, como por exemplo, ah, você tá com seus amigos brasileiros, ela vai sim, socializar, ela vai sim. conversar. Nossa, quando a gente encontrou vocês em Portugal, foi muito legal, porque eu vi ela socializando, e ela conversando, e ela foi Sim. conversar comigo, ela foi conversar com o Diogo. É, Ela sentou na sala, ela mostrou o desenho, ela foi pintar. Ela é sim. muito Ela sociável. é bem social. Exato. E isso é da nossa cultura. Isso ela com É, certeza é uma brazuca. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu acho muito importante a gente ver que existem exemplos de outras mães. Porque assim, quando a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam, a gente precisa de referências. sim, Então, quando a exato. gente não tem referência de, não conheço nenhuma outra brasileira, quem sabe alguém que está assistindo pode ser uma brasileira que não conhece mais nenhuma brasileira. Então, a Sim. gente não tem outra brasileira para É, perguntar, ai, mulher, como é que tu faz em casa? Tu dá comida na boca do teu filho? Tu faz isso com o teu filho? Porque meu marido fala que não é assim. Ah, porque o meu marido fala que isso é errado. E assim, é claro que a gente não tô falando que, eu vou tapar os ouvidos, vou só fazer tudo do meu jeito. hum, Existe, obviamente, um compromisso, sim, mas ao mesmo tempo a gente também não se pode deixar levar 100% pela opinião do outro. Como não. você falou, viver naquele mundo lá do seu marido. Porque isso acaba influenciando a sua criança e depois, para voltar atrás, não tem como. É É. muito mais difícil ensinar uma criança com 14, 15 anos a falar português fluente. É, Se ela não tem, dificilmente. É. se ela não tem esse costume. Você já viu alguma criança assim que aprendeu Eu já nessa idade? tive, agora eu não dou mais aula no ensino médio, mas antes eu dava. Sim. E eu tinha muitas adolescentes revoltados com os pais. Porque Gente. tinham um português péssimo, nível muito ruim, Oh, meu e falava, Deus. minha mãe não falava comigo. Normalmente a mãe, pelo menos dos meus adolescentes, dos casos que eu tive, eram mães. Uhum. E falava, minha mãe não falava comigo, ela tinha um monte de amigas brasileiras que iam em casa e ela falava português com as amigas dela, mas quando era comigo ela falava sueco. E por isso eu não Caramba. aprendi direito. Teve uma que estava com 17 anos e disse que quando fizesse 18 ia para o Brasil, para ficar um tempo lá e estudar português. Sério? Que Porque ela legal. queria aprender português e a mãe não ensinou. É uma parte da cultura, né, gente? É a mesma coisa, por exemplo, obviamente eu não sou adotada, eu não posso falar sobre isso, mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que é adotada da Tailândia. Sim, E aí ela sente ela sente muita falta dessa coisa da cultura. Então ela também vai muito para sim, Tailândia, sim. ela visita a família dela biológica, Uhum. porque é a nossa cultura, é a nossa identidade. Quando a gente é adolescente, a gente precisa sentir que a gente pertence a algum lugar. Exato. No Então, caso de uma criança adotada é até mais compreensível, né? Porque os pais que adotaram talvez não tenham essa capacidade de claro, ensinar. claro que Mas no não. caso de um nativo, cada um Exato. tá. Amiga, toma vergonha na cara, Toma amiga. vergonha na Vai cara. ensinar teu filho português, Exato. que não tem necessidade nenhuma. Teu filho é tanto sueco quanto brasileiro. E Cinquenta por cento. vai confundir a cabeça. Não confunde. Ela fala, meu pai é sueco, minha mãe é brasileira. Acabou.
é a coisa mais simples do mundo. Verdade. Então, assim, E teu filho vai agradecer no futuro. vai, Com certeza. com certeza. Quando a gente aprende um novo idioma, a gente fica mais aberto a novas culturas, a gente fica mais aberto a novas Não. experiências, a gente fica muito mais. E melhora até mesmo Sim. a inteligência, Sim, né? sim, Eu não sou. Eu não Não tem sou. estudos que falam que crianças bilíngues, como elas usam as duas partes do cérebro, elas têm mais facilidade para qualquer outra disciplina. Que interessante. Porque normalmente quando a gente é monolíngue, a gente usa uma parte do cérebro. Quando é bilíngue, são sistemas diferentes, né? Então, quando você já cresce com isso, já está mais aberto automaticamente para outros aprendizados. E as crianças mais ainda, porque elas, é como a Sofia faz, ela vira para um lado e fala português, ela vira para o outro lado e fala sueco. Ainda brinca de espanhol com os amigos, em espanhol com os amigos argentinos. Ela já tá falando espanhol. Arrasou, menina. Porque os amiguinhos, desde que ela tem 1 ano, são os 2 da Argentina, e o pai e a mãe são argentinos. Sim. Então, eles falam só espanhol desde sempre em casa. Então, quando eles brincavam pequenininhos, era em espanhol. Agora que mudaram para sueco. Isso é ótimo. Porque ela não, acho que agora ela não acompanha mais o espanhol deles. Exato. Então, mas até pouco tempo era em espanhol que eles brincavam. Gente, olha que legal. Incrível, né? Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas vamos lá, para a gente começar a encerrar, que esse papo está muito bom. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Uhum. A primeira é, qual o conselho que você dá para aquela gata que está lá no Brasil, talvez batendo papo com um sueco, com um gringo, e ela está querendo vir para cá? Qual o conselho que você daria para ela que ainda não veio para cá? Primeiro conselho, tem que maratonar os nossos vídeos, especialmente aquele que a gente fez, o checklist. Perfeito, aquele vídeo perfeito, minha gente. Eu vou botar no card. Aquele do checklist é o perfeito para quem está se relacionando com o grego, porque a gente colocou ali tudo que você tem que ver. Exato. Não é para poder não quebrar a cara quando chegar aqui. Exato. Isso é muito importante. Segundo, não seja tão fácil, né? Se o cara falar, não te quero mais, eu recebo muita mensagem desse tipo, ele terminou comigo do nada, eu tô tentando fazer contato com ele e ele não responde. Se ele não quer, ele não quer. Teve esse caso que você contou também no seu canal, né? Da moça, nossa, coitada, eu fiquei com muita pena. Já tem alguns casos no meu canal que eu conto. E se informa sobre a cultura. Tira a parte emocional, Exato. porque a parte emocional só vai te levar pro buraco. E vai primeiro pela parte racional, porque os suecos, eles são racionais. Exato. Não é? Quando ele vai entrar num relacionamento com alguém, ele já tá vendo o plano A, B, C, D. Se der certo, vou fazer isso. Se não der certo, isso. Ele nunca vai ficar perdido ou sofrendo de amor no sofá se o relacionamento não, exato. Porque ele já se preparou para outras situações. E você precisa se preparar também. Isso é extremamente importante. E acho que mais ainda é você pensar que assim, cara, você tá largando tudo para ir para a Suécia. E largar que tudo. Normalmente isso acontece, né? Exato. Porque eles não vão para lá, muito raro. Muito raro é para o Brasil. Então, assim, se você já tá largando tudo para ir para a Suécia, pensa que, cara, eu vou estar perdendo a minha segurança financeira, vou estar perdendo meu trabalho, a minha carreira. Como é que eu vou recomeçar tudo do zero? O que é que eu preciso fazer? Junta uma grana também, se você puder, entendeu? É sempre bom você ter um dinheirinho guardado para você, cara, não deu certo? Volta pro Brasil. Mas eu vou voltar com a mão na frente e outra atrás. Não, você vai estar pulando uma fogueira. Você sabe que tem muitos casos de muitas mulheres que preferem ficar sofrendo absurdo no exterior do que voltar para não dar o braço a torcer de que não deu certo? Que triste, cara. Isso é muito triste. É muito triste. E eu entendo. É mais fácil falar, né? Tentei, não deu certo. Eu entendo que, querendo ou não, quando, por exemplo, a gente tem um sonho, vamos tirar relacionamento da equação. Vamos supor, você tem um sonho de seguir uma carreira numa área. E aí você quebra muita cara, e as pessoas falam, não desista, não desista. E até é certo você seguir essa linha de raciocínio quando é um sonho. Só que aí o que acontece? As pessoas acabam misturando muito essa coisa, e aí uma coisa é eu chegar a falar pra você, meu sonho é ser advogado, eu quero criar uma carreira na advocacia. Aí eu quebro a cara, pego um trabalho, não sei o quê. Não, cara, vai, tenta, e vê, realmente vai que dá certo, você vê que tem um futuro. Outra coisa é você ver uma coisa que não tem futuro nenhum. Por exemplo, eu chego pra você, amiga, eu queria muito ficar com esse cara, mas aí é um cara que maltrata, que me trata mal, que não me trata bem, que faz terrorismo psicológico, que não deixa eu trabalhar, que não deixa eu sair de casa. Aí tu vai falar, amiga, não, continua que vai dar certo. Fazer terapia, né? Amiga, vai fazer terapia. Então, assim, existem coisas que a gente vai sempre motivar e falar, não, tenta, realmente precisa de que a gente sabe que vai dar certo. Mas raramente isso é relacionamento. Quando é um relacionamento bom, você não vai precisar ficar se desdobrando. Não. Você não vai precisar ficar pensando, chorando. Tem que ser leve, né? Exato. Tem que ser leve. A vida já é tão difícil.
por que que a gente vai ficar lutando mais ainda para um relacionamento que era para ser uma coisa fácil? A pessoa que tá do nosso lado é o nosso parceiro. Exato. Neguinho é o seu parceiro. Parceirão. É. Tudo que... eu vou falar... Neguinho, vamos fazer isso? Bora. Sim, Neguinho, vamos fazer onde? Bora. Ele tem que ser seu parceiro. Então não adianta de nada você querer ficar lá quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede para tentar resolver um relacionamento que não vai dar certo. Isso mesmo. Infelizmente. E a minha segunda pergunta é: qual é o seu conselho para a gata que já está aqui? Ou seja, ela já está aqui há alguns meses, ela conhece uma pessoa ou outra, ela ainda está tentando se adaptar, ela ainda não começou a estudar sueco, ela ainda não começou a ser... qual o caminho assim, ideal? Se ainda não começou a estudar sueco, corra. Intensivo, se for possível. Não é? Arruma um trabalho, não importa se não é da tua área, qual é o trabalho, arruma um trabalho, porque sueco, não importa o trabalho que você vai ter, ele quer que você tenha seu dinheiro. Exato. É isso, né? Exato. Eu acho que alguns até bancam assim durante um tempo, um ano, não é? Mas depois de um ano já começa a vir aquela cobrança. Ó, Exato. já te banquei esse tempo todo, você não tá aqui, então arruma seu trabalho, sua independência. Tem amigos e apresente os amigos, alguns pelo menos, para o seu parceiro, para ele saber que você não está sozinho. Exato. Super importante, eu acho que é muito importante, porque isso evita muitos problemas, por exemplo, de abusos. Não é porque não existem só os físicos. Aqui não são tantos físicos, são Não. muito mais os psicológicos, Com né? certeza. Que às vezes, para algumas pessoas, pode ser pior, porque ela não percebe. Exato. Não é aquele tapa na cara, o cara não Não. vai meter a porrada em você. Não, Não. ele vai me dando aos poucos autoestima, tornando você dependente dele, até chegar um momento que você não consegue mais sair e faz o que ele quer. Você tá Então, totalmente isolada ali naquele mundo dele. E é isso. E conversa com pessoas que já estão aqui, pede dicas, como fazer se meu relacionamento não der certo, Exato. para me virar sozinha. Exato. Talvez você não queira ir embora, né? Talvez o relacionamento não dá certo, mas você também não quer ir embora. Claro. Então, qual é o plano para você ficar aqui sozinha se não der certo? Existe a possibilidade de ficar. Ah, Entendeu? E se você pretende ter filho, como a Flávia falou, vai se planejando assim para você poder também ter o seu dinheiro. Insira a sua criança nesse mundo brasileiro. A criança vai ser brasileira também, vai ser sueca. Então, e leia sobre a Convenção de Haia, se quer ter filho. exato. Isso é muito importante. É sempre assim, a gente nunca quer, não tenha filho, não que você não vai conseguir ir embora. Não, mas se você realmente gosta daqui e pode pensar em ficar, então você tem filho aqui, porque você sabe que se não der certo, você vai ficar aqui de qualquer forma. Exato. Mas se você tá em dúvida, tá no início do relacionamento, já sabe que o relacionamento não tá indo bem, aí tu vai lá e mete um filho com o cara? Ah, amiga, pelo amor de Deus, ó, desculpa, a gente tá muito sincera. Mais uma vez, a gente sendo sincerona aqui nesse... Não tem pensão, ainda vai perder o filho se não tiver uma casa e uma condição de manter a criança, ainda vai perder Exato. a guarda pro pai. É isso. Exato. Nem tudo são flores. Então, assim, conheça outras pessoas, não se isole. Como a Flávia falou, existem várias pessoas aqui que já estão aqui há muito tempo, que têm experiência. É óbvio que a gente também nem sempre leva tudo que as pessoas falam pro coração, mas pelo menos já é uma perspectiva diferente Exato. da nossa. Né? E não assina nada sem ler. Não assina nada sem você entender, Sem entender. amiga. Joga no tradutor, Google Translate. Fala tá com a aí pra isso. Mirella, Fala advogada. comigo. É. Então, assim, e aproveita para maratonar nossos vídeos lá no canal da Flávia. E nos podcasts também da Economia para Todas, né? Exato. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também. Espero que você tenha Com gostado desse vídeo. certeza, eu adoro filmar com você, gravar com você. Obrigada. A Flávia já vai virar também figurinha repetida aqui do Economia para Todas. E quem sabe o próximo vídeo vai ser no seu canal, Com Flávia. certeza. Você me chama. Venha. Vou lá pra roça. Pra A gente vai pra roça, roça. né? Gente, a Flávia tá uma roça maravilhosa. A gente quer ir lá na roça. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.